O Criador deseja abrir os nossos olhos para que possamos compreender o magnífico plano em que fomos criados e a herança que Ele nos concedeu. O Senhor formou Adão com perfeição absoluta, à sua semelhança. Ele moldou o homem a partir da matéria física, mas soprou em seu ser o seu espírito, tornando-o uma alma viva. Ao criar o primeiro homem, Deus não lhe conferiu apenas substância física, mas também o constituiu como um ser de 3 partes: espírito, alma e corpo. Isso significa que o corpo não pode operar separado dos outros 2 componentes do mundo invisível. As 3 partes do ser humano determinam o seu estado de saúde. No princípio da criação, o espírito do homem estava unido a Deus. A alma estava em um estado de inocência, sujeita à direção do espírito. E, como resultado, o corpo teria a capacidade de viver eternamente. Como podemos observar, havia uma ordem que resultava em um estado perfeito de saúde. Quando o homem caiu no pecado, essa ordem foi alterada. A alma assumiu o domínio, a mente tornou-se soberana, apoiada no conhecimento humano, e o corpo sofreu as consequências de um deterioramento gradual que culminaria na morte. Deus havia dito ao homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morreria. No entanto, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Na realidade, o que ocorreu foi que o homem trocou o conhecimento, a comunhão e o poder eterno de Deus pelo conhecimento humano e natural. O homem aceitou a insinuação do diabo de tentar igualar-se a um Deus e, ao fazê-lo, morreu espiritualmente. Seu espírito ficou adormecido e sem acesso ao seu Criador. A alma, inundada por esse conhecimento inferior, passou a ditar o que é bom e o que não é. A morte entrou por meio de um homem para toda a humanidade, juntamente com tudo que faz parte desse império: doença, maldição, dor, tragédia, trevas e pecado. Tudo passou a estar em desordem novamente e envolto em escuridão. O corpo foi criado por Deus para ser forte, resistente a bactérias, parasitas, infecções e desequilíbrios de diversas naturezas. Apesar disso, o corpo humano foi concebido com tanta sabedoria que é capaz de se curar. Deus o dotou de um impressionante sistema de defesa, também conhecido como sistema imunológico. O corpo era resistente às intempéries, aos alimentos frequentemente envenenados ou deteriorados por falta de refrigeração e higiene. O corpo foi criado por Deus para ser forte, resistente a bactérias, parasitas, infecções e desequilíbrios de diversas naturezas. Deus estabeleceu que o homem viveria até 120 anos após o dilúvio. Ele determinou o nosso tempo de vida, e isso é extremamente poderoso. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas não perdeu a sua visão nem enfraqueceu o seu vigor. Deuteronômio 34:7. No ano 39 do seu reinado, Asa adoeceu em seus pés. Todavia, mesmo estando doente, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. E a despeito disso, Asa morreu, juntando-se aos seus antepassados. 2 Crônicas 16, 12, 13. Deus estabeleceu um pacto de saúde com o seu povo no Monte Sinai. Sua palavra, falada diretamente por ele, abençoando o seu povo, era um escudo impenetrável contra qualquer doença. Todas as bênçãos e a paz de Deus, sua prosperidade, sua saúde, sua força, seus exércitos, eram o seu pacto de amor sobre seus filhos, desde que eles não o quebrassem. Entretanto,
O rei Asa preferiu o conhecimento humano ao pacto de Deus, e essa decisão, assim como a de Adão, o levou à morte. A realidade é que em Cristo Jesus temos todas as possibilidades de viver em perfeita saúde ao assumirmos a herança que Jesus nos deixou. Seguindo o capítulo 1 de Efésios, a grandiosidade incomparável do poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos e conquistou a morte e todo o seu império, é a nossa herança como santos de Deus. Pois as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com essas armas, derrubamos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a obediência de vocês seja completa. 2 Coríntios 10, 4, 6.